は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje eu trouxe para vocês uma teoria sobre a origem dos Poneglyph, a importância das fronteiras de Wano e o papel crucial de Robin e Yamato para o momento mais esperado da história desse mangá, o momento em que descobriremos sobre a verdade do século perdido. Então vamos direto para a teoria. Wano está isolada desde séculos atrás. Oden, ao saber a verdade do mundo junto com Roger, descobriu o porquê daquele país ser isolado, o que nos faz entender que Wano foi fechada no final ou durante a batalha do século perdido e, claro, ele reforça esse fato quando no momento da sua morte conta aos bainhas que Wano foi isolada pelos Kozuki há séculos atrás para se proteger de um poder externo, um poder imenso. Mas a única importância de Wano não é apenas a sua cultura, mas o próprio país, e é por isso que ele tem de ser aberto. Oden sabia sobre a necessidade de abrir as fronteiras de Wano para um evento que aconteceria 20 anos no futuro, a chegada do Joy Boy. Este país deve estar preparado para recebê-lo e trabalhar com ele. Mas nessa teoria a gente não vai se focar muito no Joy Boy, mas no próprio país de Wano e o porquê disso tudo. Não só pro Joy Boy, mas Wano é interessante para piratas como Kaido e para o governo mundial. Kaido reforça que está no país de Wano porque é Wano. E Sengoku menciona que não é coincidência que tantas dessas figuras importantes no mundo estejam conectadas em Wano. No capítulo 924 descobrimos que as Sea Stones, os Kairosek, são originados do país de Wano, e os únicos que podem produzi-los são os artesãos do próprio país. O mar de One Piece carrega praticamente a maioria dos mistérios da obra, desde a geografia e a configuração do mundo, as ilhas, os poderes dessa Akuma no Mi, o próprio In, que ao contrário é Imu, que significa mar, e claro, os Kairosek. E se colocarmos até nas teorias, dá pra sempre lembrar da teoria do propósito herdado e a criação do All Blue. Porém, existem duas coisas muito importantes sobre os Kairosek: a rocha dos Poneglyph e as ilhas do céu. Lá em Skype, a gente descobre que existe um material chamado Pyrobloin, material que existe nos Kairosek e também nas nuvens que carregam a ilha, e que ele, além de estar nas pedras do mar, também está nas erupções vulcânicas. E bom, sabemos através de diversos painéis o quanto o Monte Fuji de Wano é grande e facilmente encontra as nuvens. Quando você pega Wano desse ponto de vista, observa que a ilha na verdade é um grande vulcão imenso rodeado por barreiras, as fronteiras, e é ligado direto ao fundo do oceano. Wano é um lugar onde se originam as pedras do mar. As tais nuvens emitidas por vulcões também têm origem do mesmo material dessas pedras, e ligando os pontos podemos até imaginar que o Monte Fuji criou várias das ilhas ou grande parte das ilhas do céu. Mas o ponto que mais me surpreende é um detalhe da música Sake de Binks. A primeira estrofe fala sobre a entrega do sake, sobre o pôr do sol e o canto de um pássaro que desenha um anel no céu. Além da referência ao pôr do sol que nos leva para a noite, e obviamente a lua é o maior símbolo do arco de Wano, está em todo lugar, até na árvore que segura o castelo da capital das flores, a gente tem o pássaro e o anel do céu, que é uma clara referência ao próprio brasão dos Kozuki. Mas o que é que tem a ver com entregar o sake? Isso é bem simples. Dragon, em uma conversa com Koala, menciona o ferro sake das armas adquiridas em Dressrosa, que a gente sabe que foram criadas nas fábricas de Kaido, que por sua vez estão em Wano. O ferro sake pode ser muito bem a forma como ficou conhecido o Kairosek no submundo, e a gente não vê a conclusão do diálogo entre Dragon e Koala, mas o Dragon poderia simplesmente ter dito que aquele era o nome que o submundo dava ao Kairosek, por exemplo. Os Kozuki foram aqueles que escreveram os Poneglyph, e eles estão espalhados ao longo do mundo de One Piece, ou seja, foram entregues em uma última viagem por aqueles que inspiraram e os escreveram. E relacionando direto com o Monte Fuji, que é onde muito provavelmente se origina o Kairosek, na imagem onde descobrimos que os Kozuki escreveram os Poneglyph, os artesãos estão talhando as pedras em cima de lava e fumaça de vulcão. E obviamente eles precisavam de um ferro e de um material que fosse resistente o suficiente para durar séculos intacto. Ou seja, um material raro e resistente o suficiente para tal façanha, que só pode ser encontrado no país de Wano. E bom, vocês já entenderam do que eu tô falando, né? Porém, assim como pro pedaço mais importante desse mangá, que são os Poneglyph, o material é usado e exportado por Kaido como armas. O Kaido está em Wano por esse ser o país onde se originam as pedras da história do mundo e pelo poder de minério que existe para formar o seu sonho, um exército invencível em um mundo de violência. Essa é a nova Onigashima que ele quer fazer. E também é muito interessante notar aquela fala que a gente vê lá em Ringo, quando a gente descobre que o Wano era conhecido como o país do ouro e era muito visitado pelas pessoas. E esse mesmo poder bélico interessa para o governo mundial. A CP0 está lá em negociações há muito tempo.
A própria SWORD se infiltrou lá. Com certeza o governo mundial quer pôr as mãos nisso, afinal, se Joy Boy é aquele que pode e vai destruir a escuridão desse reino, ter um país de guerreiros e com esse poder com certeza fará dele poderoso o suficiente para isso. E é por isso que eles querem pôr a mão em Wano. E também é por esse mesmo motivo que Oden queria abrir as fronteiras e fazer com que aquele país cooperasse com Joy Boy no futuro. Mas como eu disse antes, não só o poder bélico, existe uma história por trás disso. A escrita e a criação dos Poneglyph é originada em Wano, mais precisamente pelos Kozuki. E agora vamos falar sobre Robin e Yamato. Quando a gente imagina, e muita gente imagina isso, a Yamato entrando no bando, a gente fica pensando em que função e o que ela faria no bando. Além de ela ser muito forte e poder ajudar ali como uma frente de batalha pro Chapéus de Palha, não tem nenhum outro motivo ou função que dê pra colocar ela no bando. A gente sabe que por mais não tão relevante que isso seja, cada um no bando tem uma função diferente e age em uma função diferente. Já o Yamato, se a gente parar pra pensar, não tem nenhuma função que você pudesse dizer que tem no navio. E se o One Piece, de acordo com Oda, tá próximo do final, adicionar mais um Mugiwara com uma função qualquer não seria tão legal. Se esse personagem se unir ao Chapéu de Palha agora, nesse momento, o papel dele vai ser crucial para a continuidade do enredo e para o final da história. Então fica o questionamento, que papel tão importante é esse que Yamato teria até o fim da história junto com o Chapéu de Palha? E a resposta disso para mim é bem simples, e tá no diário de Oden. Ela ter ficado com o diário e ser protetora dele não foi à toa, e não é apenas para se inspirar e ser o Oden da versão do Chapéu de Palha. O diário, na minha opinião, é a fonte da principal função de Yamato no bando, para que ela se torne quem ela é e no futuro se torne a razão indireta da libertação do país de Wano. Além de registrar a sua aventura no diário, Oden desempenhou outros papéis ao longo de sua vida, e a gente vê isso bem no começo do flashback dele. Em um certo momento ele foi preso e alcançou o posto de chefe pedreiro enquanto trabalhava na pedraria na prisão. O Oden, em vida, ensinou diretamente o estilo Nitoryu e o Ryou para os Bainhas Vermelhas, embora na época eles não tenham ligado tanto. Mas eles não os ensinam nada sobre escrever ou ler os Poneglyph, e eles até mencionam isso lá na cena da baleia em Zou. E a gente sabe que os Kozuki passam isso de geração em geração, só que esse processo foi interrompido, já que Oden não ensinou isso pra Momo antes de morrer. Mas ambas as artes, tanto o Nitoryu e o Oden, quanto o estilo de escrita dos Poneglyph, eram cultura dos Kozuki. Por que ele não passou isso adiante? A gente sabe através dos próprios personagens que o diário do Oden tem coisas muito importantes escritas ali, e no diário reside o caminho na qual a restauração da cultura dos Kozuki pode acontecer. Imagine se as técnicas de escrita dos Kozuki foram registradas no diário do Oden, e esse é o único jeito que eu acredito que o Oden poderia ter passado essa tradição para o Momonosuke. No momento da execução dele, ele sabia que ele ia morrer, e ele falou isso para os bainhas. E a última coisa que ele teve acesso antes da sua morte, antes da batalha contra o Kaido, era o próprio diário que ele tinha. Então se ele queria passar esse conhecimento para os seus filhos, foi no diário dele. E se a gente imaginar que esse conhecimento foi passado, e se tinha um cara que fazia isso no navio do Roger, vai ter um no navio do Chapéu de Palha. Nas navegações antigamente e até hoje, era comum que existisse alguém que escrevia o diário de bordo das viagens. Mas, bom, a gente não tem isso atualmente no Chapéu de Palha. Temos a Nami, mas não é tão diretamente quanto o Oden fazia. Até porque, na verdade, essa pessoa deveria ser a Robin. Mas o que exatamente a Robin é pro navio do Chapéu de Palha? A resposta bem óbvia é a arqueóloga do navio, mas existe uma coisa ainda muito maior na Robin. Durante o arco de Skypiea, a Robin fala o seguinte: eu também tenho que guiar os Poneglyph que eu li até agora, até o final da Grand Line, até Laugh Tale. E além de cumprir esse papel, a Robin atualmente está decifrando os Road Poneglyph para poder chegar a Laugh Tale. Mas existe algo muito mais importante a se notar nesse capítulo. Ela diz o seguinte: tenho certeza de que, ao conectá-los e lê-los, eles se tornarão um único Poneglyph que vai contar a história do século perdido pela primeira vez. Conectá-los completará um texto, o verdadeiro Real Poneglyph que ainda não existe. Tenho certeza de que o Rei Pirata Gold Roger entregou essa história ao seu destino. Vocês perceberam os detalhes que a Robin falou? Os Poneglyph vão formar uma mensagem do século perdido, o Real Poneglyph é uma mensagem que ainda não existe, e o Rei dos Piratas seguiu a indicação dessa mensagem até completá-la no final, juntá-la como um todo. Afinal, a Robin pode decifrar o texto dos Poneglyph, mas existe uma habilidade que Oden tinha e que ela não possui: registrar a escrita dos Poneglyph. A Robin não possui essa habilidade, e no que diz respeito à história, essa habilidade morreu junto com Oden. Inclusive, eu acredito bastante que, como as pedras dos Poneglyph são feitas daquele material indestrutível, a única forma de talhar aquilo é com Ryuou, que é comum entre os samurais do próprio país de Wano. Mas mesmo que essa habilidade tenha morrido com Oden, é possível que ele tenha conseguido registrar a escrita dos Kozuki no seu diário, que Yamato possuiu por esses últimos 20 anos. E como eu disse antes, o diário de Oden é a única coisa que ele pode ter deixado para o seu filho Momonosuke para passar a tradição da família. E essa é a minha aposta, que ele escreveu isso em seu diário para Momo e para Hiyori, pois ele sabia que morreria e queria passar isso para ele.
eles. Oden entendeu a importância de abrir as fronteiras de Wano. Da mesma forma, ele compreende o valor de manter viva a cultura dos Kozuki. Se Yamato teve o Diário de Oden em mãos e aprendeu essa habilidade, o seu papel na história estaria intimamente ligado ao de Robin. O que dá a entender é que o texto completo está sendo criado pela primeira vez da perspectiva de Robin. Mas considerando que não há ninguém na tripulação que é capaz de registrar essas informações em uma certa pedra indestrutível, isso não abre uma janela potencial para que alguém tenha aprendido essas habilidades de um determinado diário que continha coisas muito importantes? E eu acredito que essa pessoa é Yamato. E junto com Robin vão juntar as informações que ela acumulou ao longo da sua jornada em um poneglyph que ainda não existe, o Ryō Poneglyph. Mas aí você deve estar pensando, peraí, o Roger já não aprendeu toda a verdade do mundo? Como os segredos do século perdido, o que são as pessoas com o nome D, o que são as armas antigas, o papel de Wano na história? Então falta a gente entender por que é necessário que Robin colete essas informações e a necessidade dela mesma fazer um registro disso. A Robin pode não ser capaz de registrar o idioma antigo em um poneglyph, mas o que ela pode fazer é algo que só ela pode fazer. Somente ela, em todo o mundo, pode entender o significado por trás das palavras que a antiga civilização deixou. E é aí que entramos no diálogo entre Rayleigh e Robin. Rayleigh fala para ela sobre viajar e conhecer o mundo, um passo de cada vez. O conhecimento em si não tinha sentido sem a capacidade de agir sobre ele. Rayleigh acreditava que a jornada de Robin com os chapéus de palha poderia levá-la a uma resposta diferente do que os piratas Roger chegaram. Isso dá a entender que os piratas do Roger não compreenderam totalmente a vontade do reino antigo. Eles haviam adquirido conhecimento, isso é inegável, mas não o significado por trás dele ou os meios para agir com base no conhecimento que eles haviam conseguido. E é por isso que Robin se diferencia de qualquer outro personagem em One Piece. Ela é única, ela é a chave para One Piece. Ela é o ponto principal para a compreensão da vontade do reino antigo. E para mim, sem exageros, é o personagem mais importante da história de One Piece. E para Robin concluir o seu papel, ela vai precisar de alguém com a habilidade de registrar a sua interpretação do conhecimento que ela adquiriu em um poneglyph, que se tornará o verdadeiro poneglyph, o Ryō Poneglyph. E esse alguém, é claro, é Yamato. As duas juntas vão formar um texto que ainda não existe, a compreensão verdadeira sobre esse mundo. E isso será a força necessária para expulsar os Tenryubito e o governo mundial de seu lugar imerecido como líderes e abusadores desse mundo. Com a derrota de Kaido e a união entre Momonosuke e Luffy como uma força competitiva contra In, uma nova ordem mundial será criada sobre a aliança de Wano, com as nações que começarão a se aliar contra o governo mundial. E isso fica bem claro, já que algumas das civilizações que carregam poneglyphs têm aquele misterioso símbolo de sol que tem no brasão dos Kozuki, em Alabasta, em Skype e em tantos outros lugares da história. E é por isso que o Wano deve ser aberta para o mundo, na união entre um D e um Kozuki. E também é por isso que o governo mundial quer tomar o Wano para si, não só pelo poder bélico que eles podem conseguir, como também apagar a chama do amanhecer. E finalmente, Yamato terá se juntado à tripulação de Chapéus de Palha. Ela não vai se tornar Oden só por querer ser livre como ele, mas também por ser aquela que vai desempenhar o mesmo que Oden fez no navio de Roger. O Roger e o Oden viram a história sobre o Joy Boy que ainda viria. Luffy é aquele que vai se tornar o Joy Boy. E Yamato vai participar desse evento. Vai poder vivenciar isso e escrever isso. E ver com seus próprios olhos junto a Robin. E formar o Ryō Poneglyph. A verdadeira história do século perdido. A verdadeira compreensão que Roger não teve. E o cumprimento do amanhecer. E mesmo que com algumas interpretações sobre isso, dá até pra entender o que é que ela diz. É nessa noite que eu me torno Kozuki Oden. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, comenta aí embaixo o que você achou. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, a gente sempre tá deixando post pra fazer perguntas aqui em vídeo de perguntas do canal, ou nas lives que a gente tá fazendo, vai ter exclusivas pra membros, e as lives que a gente vai abrir pro público geral, de tempos em tempos aí, então sempre fica aqui ligados no canal Supernovas e no Instagram. E é isso, galera, valeu!